Texto que está na palavra de Deus, no livro do Apocalipse, capítulo 2, do verso 1 até o verso 7. Apocalipse, capítulo 2, do verso 1 até o verso 7. Diz assim a boa palavra do Senhor. Ao anjo da igreja em Éfeso escreve: essas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, e que não podes suportar homens maus, e que puseste à prova os que a si mesmo se declaram apóstolos e não são, e os achaste mentirosos. E tens perseverança, e suportaste provas por causa do meu nome, e não te deixaste esmorecer. Tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. E se não, venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Tens, contudo, a teu favor que odeias as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida, que se encontra no paraíso de Deus. Palavra do nosso Deus. Quero convidá-los a uma oração mais uma vez. Pai querido, o Senhor é um Deus todo-poderoso, e na tua essência tu és amor, santidade, tu és graça e misericórdia. Tu és a sabedoria, Senhor. Toda sabedoria, todo dom perfeito, toda boa dádiva vem do Senhor, em que não pode haver sombra nem variação de mudança. Pedimos-te ao Pai que nesta noite o Senhor venha nos iluminar as mentes e os corações, para compreendermos a Tua palavra. Fala conosco, ó Deus, como igreja, Senhor, que faz parte da Tua igreja. Precisamos da palavra do Senhor todos os dias, em todo tempo. E hoje que nos congregamos aqui, Senhor, com os nossos irmãos e irmãs, estamos ávidos por receber mais uma porção da Tua palavra, que é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Estamos, ó Deus, abertos e dispostos a receber a Tua boa palavra. Fala conosco, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. O tema da mensagem que quero compartilhar com você nesta noite é simples: mensagem à igreja, que é exatamente o tema do texto a que o Senhor se referiu. O livro do Apocalipse que nós lemos nesta noite é o registro da revelação do Senhor. Revelação que o Senhor fez ao apóstolo João na ilha de Patmos, das coisas que haveriam de acontecer. A própria palavra Apocalipse se traduz por revelação. Já na velhice, naquele lugar inóspito, o apóstolo teve a maior de todas as suas experiências. E olhe que ele já tinha tido grandes experiências, desde o chamado com o Senhor, a andar com o Senhor e a ver os seus feitos, a ver sua morte, a estar com Ele. Já tinha tido grandes experiências, mas ali naquela ilha de Patmos ele teve a maior de suas experiências. Viu o Senhor Jesus ressurreto, glorificado, cheio de majestade. Se você ler o primeiro capítulo, você vai perceber a glória com a qual se descreve o Senhor na visão do apóstolo João. E ali naquela visão ele recebe uma mensagem essa que deveria ser destinada às 7 igrejas da Ásia Menor. E portanto, sendo 7 o número que representa a perfeição, a completude, aquelas igrejas
naquele tempo e naquele lugar, naquela geografia, representava ali a igreja do Senhor Jesus em todos os tempos e lugares. Então, a priori, a mensagem foi destinada àquelas igrejas, mas por extensão, seria a mensagem que deveria servir de reflexão, de aprendizado e de tirar lições para todas as igrejas do Senhor, em todos os tempos e lugares, até o dia da sua grande volta, o dia do arrebatamento. A cada uma das 7 igrejas tinha uma mensagem específica. E a primeira foi destinada à igreja, como nós lemos, que estava na cidade de Éfeso. E Éfeso, nos dias do apóstolo Paulo, era a maior cidade da província da Ásia Menor. O historiador romano, Plínio, costumava dizer que aquela cidade era a luz da Ásia. Era o centro religioso e muito expressivo na sua forma de religião. E ali encontrava-se a fé cristã, chegando a mensagem do Evangelho naquela cidade de Éfeso no ano 52 depois de Cristo. E o cristianismo ali cresceu e teve grande expressão através do ministério do apóstolo Paulo. Porém, naquela cidade a oposição à fé cristã também era muito grande, florescia ali os cultos mágicos. Foi também ali construído um templo à deusa Diana, e também ali se estabeleceu o culto ao imperador. O imperador se declarava um Deus entre os homens e, portanto, na cidade de Éfeso, que fazia parte do império naquela instância, deveria-se então adorar o imperador como um Deus entre os homens. Apesar de todo esse contexto religioso, também era forte as ideias filosóficas dos gnósticos. Entre as suas ideias destacava-se a compreensão de que a origem do mal estava na matéria, e portanto a matéria era má, e se a matéria era má, não precisava se importar com o corpo, podia fazer com o corpo o que quisesse, razão pela qual eram eles libertinos, licenciosos e imorais. Então aquela cidade se encontrava ali o cristianismo, naquela cidade o evangelho cresceu, porém naquela cidade o cristianismo sofreu também muitas oposições. Ali Paulo estabeleceu o primeiro pastor daquela igreja, que nós conhecemos bem, Timóteo, filho na fé do apóstolo Paulo, certamente foi o primeiro pastor, o primeiro líder daquela comunidade. Irineu e Eusébio, conhecidos pais da igreja, chamavam aquela cidade de lá do idoso apóstolo João, porque o apóstolo João viveu naquela cidade muito tempo e tinha um carinho muito especial pela cidade de Éfeso. Não sabemos ao certo quem era o pastor daquela igreja quando a mensagem foi destinada, quando por ocasião da revelação do Senhor Jesus, mas com certeza foi endereçada à igreja cristã que estava naquela cidade. A mensagem do Senhor está explícita nesse texto do verso 1 até o verso 7, e eu quero apresentar, para ser mais compreensivo, pelo menos em 5 partes, essa mensagem do Senhor, que foi endereçada àquela querida igreja da cidade de Éfeso, que encontrava-se naquele contexto. Primeira parte da mensagem, podemos dizer que Jesus fez àquela igreja uma exortação. Jesus se dirige àquela igreja e começa a sua mensagem com uma palavra de exortação. E aqui, entenda-se exortação como encorajamento. A palavra exortação no original se entende como encorajamento, incentivo, e uma das possibilidades é repreensão. Mas aqui o tom da palavra exortação é um encorajamento, um incentivo que o Senhor Jesus faz à sua igreja que está na cidade de Éfeso. No verso 1 ele diz: ao anjo da igreja em Éfeso escreve: estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros. Então ele diz que o destinatário é o anjo da igreja.
E aí o anjo, podemos entender anjo, no seu original a palavra anjo é mensageiro. Então não pensamos aqui o anjo literalmente, mas aquele que era o mensageiro, o pastor da igreja deveria receber aquela palavra e ele deveria compartilhar aquela palavra com toda a comunidade. E nessa primeira palavra, lá no início do texto, Jesus traz um encorajamento para o pastor, o anjo da igreja, e um encorajamento para toda a igreja. Ele fala aqui a respeito do anjo que são as estrelas. Se você ler no capítulo 1, Jesus vai dar a interpretação do que significa as estrelas. Ele vai dizer que as estrelas são os anjos, e portanto os anjos pastores. E ele vai falar que os candeeiros são exatamente as igrejas. Então ele tem em suas mãos os pastores e as igrejas. E diz a palavra que ele anda no meio da sua igreja. E portanto essa palavra é uma palavra de encorajamento, porque ele diz que essa palavra é ele quem está transmitindo. É uma mensagem dele, é uma palavra direta dele para aquela comunidade. E portanto aquela comunidade deveria receber não como uma palavra do apóstolo João, mas recebendo a palavra como dada pelo próprio Senhor da igreja. Ele escreve. É ele quem direciona a mensagem. E ele diz para aquela igreja que está vivendo naquele contexto que ele passeia no meio das suas igrejas. Que ele tem a sua igreja em sua mão. Que ele tem os seus pastores, os seus servos em suas mãos. E portanto está dizendo para aquela igreja que aquilo que ele prometeu, que estaria com sua igreja todos os dias até a consumação dos séculos, ele está reafirmando: eu estou no meio das minhas igrejas, eu as sustento, eu as conduzo, eu as guio. E aquela igreja precisava então lembrar que ela poderia contar com a presença do Senhor, com ela, com o sustento do Senhor, com o cuidado do Senhor. Foi a primeira palavra de encorajamento para aquela igreja. A segunda parte da mensagem do Senhor àquela igreja, Jesus não só encoraja, mas agora ele faz um elogio. Eu já falei aqui em outra ocasião do Deus que elogia, e mais uma vez nós percebemos na palavra essa característica de Deus na relação com seu povo. Jesus se dirige àquela igreja e agora ele faz um elogio para ela. Diz o texto nos versos 2 e 3: conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, e que não podes suportar homens maus, e que puseste à prova os que a si mesmo se declaram apóstolos e não são, e os achaste mentirosos, e tens perseverança, e suportastes provas por causa do meu nome, e não te deixaste esmorecer. E lá no verso 6 ele vai falar que: e eu vejo que tu odeias as obras dos nicolaítas, que seguias as influências dos gnósticos. E ele disse: eu também odeio e reprovo essas obras, e tu reprovas também. Então Jesus se dirige agora àquela igreja e elogia. Estando no meio da igreja, ele conhecia a igreja. Ele conhecia as suas virtudes, ele conhecia os seus valores. Ninguém precisava dizer para o Senhor, dar um relatório a respeito de quem era a igreja, porque estando ele no meio da igreja, ele conhecia exatamente cada uma das características daquela igreja, porque ele estava no meio, porque ele passeava, e então ele observava tudo, e então ele percebia tudo, ele via todas as coisas, e entre o que ele viu de característica naquela igreja, ele percebeu que aquela igreja tinha algumas virtudes. Era uma igreja firme na palavra, era uma igreja firme na doutrina, não aceitava as heresias e as influências externas, era fundamentada na palavra, na doutrina dos apóstolos, na mensagem que havia recebido do Senhor Jesus. O texto fala que aquela igreja era firme no labor. O Senhor disse: eu vejo tuas obras, que trabalhaste muito. E a palavra aqui, o sentido de labor, é trabalhar exaustivamente. Ou seja, aquela igreja não media esforços,
no trabalho ao Senhor. Aquela igreja era uma igreja ativa, uma igreja dinâmica, uma igreja que estava comprometida no serviço ao Senhor naquela cidade onde ela foi plantada. E o Senhor percebe o trabalho daquela igreja, o Senhor percebe a fidelidade dela, o Senhor percebe quão comprometida ela estava com o Evangelho e de tornar aquela cidade melhor a partir da pregação do Evangelho e do serviço ao Senhor, servindo as pessoas que se encontravam naquela igreja. O Senhor percebia que aquela igreja era a igreja que se cuidava para moralmente caminhar de maneira agradável ao Senhor, numa conduta ilibada e de dar testemunho para aquele povo, para aquela comunidade onde ela estava. E então Jesus se dirige a ela e fala: eu tenho visto tuas obras, eu tenho visto tua dedicação, tenho visto teus esforços, tenho visto sua fidelidade para guardar a palavra. O que você tem ensinado é a verdade. Você tem se preocupado com a sã doutrina e não tem aceitado que heresias e que imoralidades tomem conta do convívio da igreja. Jesus percebia a dedicação daquela igreja e por isso lhe fez um elogio encorajando. E nesse sentido, nós podemos perceber que ele destaca as virtudes daquela igreja. Ele mostra para aquela igreja que reconhecia a sua postura, que reconhecia a sua atitude, que reconhecia a sua dedicação. A terceira parte da mensagem do Senhor àquela igreja é que o Senhor Jesus faz uma advertência. Depois de encorajá-la, depois de elogiá-la, ele que conhecia muito bem suas virtudes, também ele conhecia muito bem as suas fraquezas. E no verso 4, ele se dirige àquela comunidade dizendo: tenho porém contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. E a palavra abandonaste aqui, o sentido do verbo é o mesmo que partir, ir embora, relaxar, dispensar. Essa palavra também era utilizada para indicar divórcio, repúdio. Ele adverte a igreja quanto ao seu estado no momento de frieza. Ele adverte por haver se distanciado da paixão piedosa que resultava em serviço e resultava em devoção, não pelo compromisso que tinham de realizar o serviço, a devoção, mas porque aquela comunidade, ela realizava todas as suas obras, ela servia ao Senhor, ela adorava, cantava, pregava e servia ao próximo, agia naquela comunidade, não por uma obrigação, não por uma consciência da religião, mas ela fazia isso movida por um sentimento de amor, amor a Deus, amor aos irmãos e amor àqueles que estavam precisando receber a palavra. E aí Jesus percebe que aquela igreja continuava firme na doutrina, continuava dedicada, continuava trabalhando, mas o que o Senhor Jesus percebe é que aquele amor que aquela igreja tinha no início, já não era mais percebido. Para o que estava de fora, talvez aquela igreja continuasse a mesma. Para os que estavam na comunidade externa, aquela igreja tinha suas programações, tinha os seus cultos, era uma igreja doutrinariamente séria, tinha suas atividades. Então talvez para a comunidade externa, aquela igreja continuava sendo a mesma. Mas Jesus estava no meio da igreja. Jesus passeava na igreja, tinha a igreja em suas mãos, ele conhecia a igreja. E portanto ele percebia que não obstante aquela igreja continuar lhe servindo, já não percebia mais o mesmo amor que motivava aquelas ações, o mesmo amor que motivava as suas orações, que motivava os seus cultos, que motivava as suas pregações, que motivavam suas visitas, que motivavam os seus trabalhos, suas atividades, continuavam fazendo, mas por uma consciência religiosa. Já não eram movidos pelo amor que tinha a Deus, o amor que tinha aos irmãos, o amor que tinha aqueles que precisavam da palavra. Estavam até fazendo, mas já não se encontravam apaixonados. E aí o Senhor Jesus percebe que não obstante eles estarem servindo, eles haviam abandonado o primeiro amor do serviço ao Senhor. E aí o grande problema de quando a igreja abandona o primeiro amor, o sentimento, a paixão,
a motivação, aquilo que deve ser a origem das nossas ações, é que a igreja corre o risco de se comportar como os nicolaítas. Naquele tempo, os nicolaítas, eu falei, era um grupo de licenciosos e libertinos, que eram religiosos, e alguns dizem que até eram líderes, que queriam influenciar a comunidade, que queria ter aceitação e reconhecimento, mas eram influenciados pelo gnosticismo, e por causa disso, pelo agnosticismo, e por causa disso eles viviam a vida licenciosa, viviam a vida libertina, viviam a vida imoral, apesar de serem muito religiosos. E aí o grande risco da igreja, e Jesus percebia isso, era que aquela igreja, por ter perdido a paixão, por ter perdido o amor, por ter se esfriado na fé, ela pudesse continuar trabalhando, realizando obras, mas ela já não tivesse a mesma motivação, já não tivesse o mesmo compromisso, e já não tivesse, sobretudo, desfrutando da comunhão e da alegria de estar servindo a Deus e na presença de Deus. E aí Jesus se dirige àquela igreja e faz uma advertência firme. Tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Jesus deixa claro para aquela igreja que reconhece suas virtudes, reconhece suas obras, mas que Jesus também tem percebido que por alguma razão ela foi se distanciando, ela foi se afastando, ela já não tinha mais o mesmo envolvimento, a mesma alegria, a mesma motivação e, sobretudo, já não tinha o mesmo amor naquilo que ela estava fazendo. E Jesus percebeu isso, e Jesus lhe advertiu, e Jesus lhe chamou a atenção. Tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. E aí, na sequência, a quarta parte dessa mensagem, Jesus agora faz um chamado. Jesus faz um chamado àquela igreja. No verso 5, a palavra diz: lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. E se não, venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Lembre-se que candeeiro representava a igreja. Jesus estava dizendo para aquela igreja que ela precisava lembrar quem ela era, como ela estava servindo e o que é que aconteceu. Não é lembrar do erro, não é lembrar do pecado, é lembrar do bom momento, é lembrar do primeiro amor, é lembrar dos tempos da motivação, da alegria, da paixão, é lembrar de quando servir a Deus nos seus primeiros momentos e refletir por que é que se distanciou, por que é que estava mudando, por que é que já não era o mesmo, por que é que havia agora uma dissociação entre o que fazia e a motivação do que estava fazendo, por que estava lhe faltando o amor que antes tinha, por que estava faltando a alegria, a motivação, a paixão que antes havia. Então diz o Senhor: lembra-te de onde caíste. Não é lembra da queda, é lembra de onde, ou seja, você estava bem. Você estava com a motivação certa. Você tinha paixão e você fazia o que fazia por amor a Deus e por amor à sua igreja e por amor àqueles que não conheciam ainda o Evangelho. E por que você se distanciou? Lembre-se que você já viveu esse amor. E a palavra do Senhor é um chamado. Lembre-se, e aqui existe uma progressão para o processo de tratamento da igreja, para o processo de restauração da igreja, para que a igreja possa voltar a ser quem ela era. O processo é progressivo. A primeira parte é lembra-te. Depois é arrepende-te. E depois é volte a praticar as primeiras obras. Primeiro eu lembro. E a lembrança me faz refletir que eu estava bem. E por que é que eu cheguei até aqui? A lembrança, então, me fazendo refletir, me gera um sentimento de que não é melhor o lugar onde eu estou, mas era melhor onde eu estava. Nos tempos do meu amor ao Senhor e aos meus irmãos, nos tempos de fervor, a igreja e aqueles que precisavam. Então, sinto saudade e, portanto, me entristeço de haver me distanciado. E por isso, arrependo-me.
E o que é arrependimento, senão o desejo de voltar, de mudar, de não fazer mais e de voltar a ser quem eu era da melhor maneira possível. Lembra-te, arrepende-te, qual é a palavra na sequência? Volta a praticar as primeiras obras. Lembrar, se arrepender e decidir mudar. Buscar em Deus o renovo do primeiro amor. Hoje de manhã, um irmão estava compartilhando uma palavra na sala, animado, e uma outra irmã querida falou assim: o primeiro amor é lindo. E é mesmo. O primeiro amor é lindo. E o que Jesus estava dizendo era exatamente isso. O primeiro amor precisa ser renovado. Primeiro amor, amor que nos move com a motivação correta, com a motivação adequada. Amor que resulta em edificação, fortalecimento, crescimento, desenvolvimento. Amor que resulta em crescimento. Amor que resulta no bem daqueles que estão em nosso entorno. E o primeiro amor deveria ser o amor contínuo, mantido. E Jesus está dizendo para aquela igreja: vocês devem voltar ao primeiro amor. E se Jesus está dizendo vocês devem voltar ao primeiro amor, é porque aquela igreja poderia voltar ao primeiro amor. E se ele estava dizendo vocês devem, porque ela poderia, ele estava dizendo: eu vou ajudar vocês a voltar ao primeiro amor. Porque vocês estão em minhas mãos, porque eu estou no meio de vocês, porque eu continuo sendo o Senhor de vocês, porque eu os amo, porque eu os quero bem e porque eu quero usá-los. Ele nos chama a voltar ao primeiro amor. A essência de tudo, chamando aquela igreja. Por extensão, chamando toda a sua igreja. Percebemos a oportunidade que o Senhor dá para aquela igreja. Deixa claro que Ele percebe seus valores. Mas deixa bem claro para aquela igreja que aquilo que não era conhecido dos homens, Ele conhecia muito bem. Aquilo que ninguém conhece de nós, o Senhor que está entre nós, que é o nosso Senhor, Ele conhece muito bem. Então, se Ele elogia as virtudes da igreja, Ele também repreende, exorta e chama atenção porque Ele ama essa igreja tão preciosa. E aí aquela igreja precisava entender que apesar dela ser muito amada e dela continuar ali, ela precisava voltar ao primeiro amor. Nós nos entristecemos quando fazemos uma leitura da história, porque hoje aquela igreja já não é tão forte naquele lugar. Aquela igreja, em meio às perseguições e às influências tantas, hoje lá na Turquia, onde se encontra Éfeso, a região onde estava a cidade de Éfeso, aquela igreja ali tem uma comunidade muito pequena, não é uma igreja expressiva. Talvez aquela igreja não atentou para a mensagem do Senhor: lembra-te onde caíste, arrepende-te e volta ao teu primeiro amor. Porque disse o Senhor: porque senão eu virei e removerei do teu lugar o seu castiçal, o seu candeeiro. Ou seja, continuando dessa forma você vai perecer, você já não será. Foi o Senhor Jesus quem estava dizendo. E parece-nos, à luz da própria história, que isso aconteceu. Que lamentável. E como eu falei, se a mensagem foi direcionada àquela igreja, e por extensão para toda a igreja, nós temos também a oportunidade de, recebendo a palavra do Senhor, fazer uma autoavaliação, fazer uma autorreflexão e perceber as nossas virtudes como igreja, sim, porque as temos, mas também sermos sinceros e fazermos uma autoavaliação e percebermos quais são as nossas fraquezas como igreja, porque também as temos, e possa ser que quem está de fora não perceba, mas o Senhor da igreja percebe, e a palavra dele é para nós que nós precisamos rever e voltar ao nosso primeiro amor. A IPI, a Igreja Presbiteriana Independente do Brasil, precisa refletir nessa palavra. A Igreja Presbiteriana Independente Central de Cuiabá precisa refletir nessa palavra. A Igreja Evangélica em Cuiabá precisa refletir nessa palavra. A Igreja do Senhor espalhada no mundo inteiro precisa refletir nessa palavra, porque é a palavra que o Senhor mesmo destinou à sua igreja, e a palavra para todos os seus servos em todos os tempos e lugares. Jesus faz um chamado: lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te
e volta à prática das primeiras obras. Senão, venho a ti e do seu lugar retiro o teu candeeiro, caso não te arrependas. Ou seja, Ele está dando-nos uma oportunidade de refletir, de nos arrepender e de nos voltarmos para Ele no primeiro amor a Ele, no primeiro amor à igreja e no primeiro amor àqueles que precisam do Evangelho de Cristo, da salvação. E por fim, a última parte da mensagem do Senhor à igreja é: Ele faz uma promessa. Ele elogia, Ele encoraja, Ele adverte, Ele chama a um retorno, a uma mudança, e Ele faz uma grande promessa. No verso 7, conclui a mensagem àquela igreja dizendo: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Conclui: ao vencedor dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. Lembremos, amados irmãos, quando Deus criou Adão e Eva, o primeiro casal, Deus os colocou no lugar que tinha de todas as coisas e disse para eles comer de tudo. E ali, entre tudo o que Deus criou, haviam duas árvores: a árvore do conhecimento do bem e do mal e a árvore da vida. Sabemos da história que a árvore do conhecimento do bem e do mal, Adão e Eva provaram dela, e por isso, pela sua desobediência, entrou o mal, entrou o pecado no mundo, conforme as Escrituras Sagradas. Quando eles pecaram, Deus então os afastou do Éden, e diz a palavra no livro de Gênesis que Deus colocou no entorno da árvore da vida um anjo com espada desembainhada de fogo, para que ninguém tivesse acesso à árvore da vida. Agora preste atenção, meus amados irmãos e irmãs, que a conclusão do texto, da mensagem que Jesus envia para a igreja é que aos vencedores Ele daria comer da árvore da vida, ou seja, daquela árvore que Ele guardou, que reservou. Aí você pergunta: pastor, que árvore é essa? E eu digo para você: é a árvore da vida, é a única coisa que eu sei. Eu só posso dizer para você o seguinte: não dá para explicar mais do que isso, mas deve ser algo maravilhoso, porque Deus mandou cuidar dela, proteger com um anjo, com espada de fogo para ninguém tocar, e reservou para aqueles que vencerem as provações, vencerem as perseguições, vencerem as influências do mundo e permanecerem firmes e continuar servindo ao Senhor, no amor ao Senhor, no amor aos irmãos e no amor ao mundo que precisa de conhecer o Evangelho de Jesus para a salvação. Aos que vencerem, passarem pelas provações, as adversidades, continuarem firmes, esses, disse o Senhor Jesus, receberão, terão a oportunidade de comer da árvore da vida. Por favor, não me pressione, eu não posso explicar mais do que isso, é a árvore da vida. A árvore da vida, e o apóstolo Paulo diz que a respeito das coisas que Deus tem reservado para nós, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram. Então, eu não posso falar mais do que isso, porque disse já um professor e eu aprendi bem: ninguém pode dizer com certeza o que a Bíblia não diz com clareza. Então o que a Bíblia está dizendo é que está reservado para aqueles que vencer a árvore da vida. Eu fico satisfeito com isso, eu peço graça a Deus, eu quero continuar firme, eu quero voltar ao primeiro amor, e eu quero conhecer a árvore da vida, e eu quero celebrar com vocês, e eu quero me alegrar, e eu sei que será maravilhosamente uma experiência maravilhosa, redundantemente falando. Aleluia! Jesus nos faz uma grande promessa. Uma promessa para que nós saibamos que podemos contar com Ele aqui em meio a todas as dificuldades que passamos como igreja. Ele está no nosso meio, Ele nos sustenta, Ele cuida de nós, Ele nos preserva,
Ele nos corrige porque nos ama, Ele nos encoraja, Ele nos anima, Ele nos faz um chamado. A cada dia Ele está nos dando a oportunidade de rever, a cada dia Ele está nos dando a oportunidade de recomeçar, a cada dia Ele nos dá a oportunidade de mudar, a cada dia Ele nos faz pensar que podemos ser melhor, ou que nele nós seremos melhores, e o que Ele tem para nós é o melhor como igreja. Então, nesse tempo em que celebramos 114 anos da nossa igreja, sim, nós temos muito a agradecer, porque muito fez o Senhor por nós. Sim, nesse tempo como igreja, nós podemos aqui fazer menção de quão preciosa essa igreja, uma igreja de tradição reformada, comprometida com as Escrituras, comprometida com o ensino, comprometida com o discipulado, com o evangelismo, comprometida com cidadãos que façam diferença no mundo, que denuncia as injustiças, que proclama o evangelho, uma igreja acolhedora, uma igreja que tem um nome na sociedade, um respeito, uma igreja que tem uma história, uma igreja que tem, portanto, do Senhor, autoridade para pregar o evangelho. Sim, temos muitos valores como igreja. Mas no tempo de aniversário também devemos refletir que temos fraquezas e falhas que precisam serem tratadas em nossas vidas. Pela graça de Deus, sou representante do Sínodo Tocantins ao Acre, sou representante na Assembleia Geral, que é o maior concílio da nossa igreja. Estive lá representando nossa região com o presbítero Jossi. E na abertura, o pastor da nossa igreja, o presidente, reverendo Auro, estava falando exatamente isso. Somos uma igreja que tem uma história bonita, que temos uma boa doutrina, que temos uma boa estrutura, que temos um nome, que temos um respeito. Louvado seja Deus por isso. Mas como igreja precisamos refletir que muitas vezes nós temos falhado na missão que o Senhor nos confiou. E sobretudo, a missão do discipulado. Fazer discípulos de Jesus. E duas coisas ele citou. Precisamos orar para que a paixão que estava no coração daqueles irmãos, quando a igreja foi fundada, aquela igreja estava tão cheia de amor pelo Senhor e pela igreja, que eles se juntaram ali em oração, corações quebrantados, joelhos dobrados, clamando a Deus pelo crescimento daquela igreja. Aquela igreja com aquele grupo pequeno, mas cresceu tanto, realizou tantos feitos, que ficou conhecida pela sociedade como a Igrejinha dos Milagres. Que não obstante ser tão pequena, era tão valente, tão dedicada, tão expressiva, tão fervorosa, tão consagrada, tão atuante. A Igrejinha dos Milagres. A igrejinha cresceu, e cresceu, e cresceu, e cresceu, e se espalhou, está hoje praticamente no Brasil inteiro. Quase 600 igrejas, quase 200 congregações, ou seja, mais ou menos 800 espalhadas, quase 1.000 ou mais de 1.000 pastores, seminário, uma boa estrutura, Casa Lar Betel com projetos sociais, representações em instâncias, instituições para-eclesiásticas no Brasil, na América Latina. Crescemos. Mas a estatística que nós fizemos, refletimos que em 2015 crescemos pouco, e em 2016 o nosso crescimento foi menor ainda. Algumas poucas igrejas cresceram expressivamente. Teve igreja que num ano só recebeu quase 500 membros. Mas teve igreja que num ano só não recebeu nenhum novo membro. E teve igreja que até perdeu novos membros. E naquela ocasião nós fomos chamados a dobrar os nossos joelhos, todos os pastores e presbíteros de todo o Brasil, a pedir perdão a Deus, porque havíamos abandonado o primeiro amor da Igrejinha dos Milagres. E clamamos a Deus a sua misericórdia para que renovássemos, para que voltássemos ao fervor, servir ao Senhor com o mesmo amor dos nossos pais. Eles não foram perfeitos, não. Não é que a ideologia de que os do passado eram perfeitos, não. Mas a história nos mostra que eles amavam intensamente ao Senhor. E a essa igreja onde eles foram chamados a servir. E eles dedicaram suas vidas no serviço a esta igreja. E nós fomos desafiados a orar pela essa igreja e a voltarmos ao primeiro amor, do evangelismo, da proclamação e da missão precípua da igreja, fazer discípulos de Jesus. Jesus se revelou ao João na ilha de Patmos. E perceba, João na ilha de Patmos já estava idoso.
João já tinha aproximadamente 90 anos quando ele estava recebendo essa mensagem. E aquela mensagem foi, como eu falei, a maior experiência de sua vida. E certamente com aquela palavra Deus renovou, encorajou a vida de João. E certamente João, que já era fervoroso e um discípulo amado e que amava muito ao seu Senhor e à igreja, depois daquela experiência ficou ainda mais motivado e disposto a servir ao Senhor nos seus últimos momentos. Isso nos faz entender que em todo tempo Deus nos dá a oportunidade de termos uma nova experiência com Ele. E hoje que Ele está falando para nós, Ele chama-nos a voltarmos ao primeiro amor. Ele chama-nos a refletir a nossa vida, a refletir a nossa caminhada, a refletir nossas motivações. Ele chama-nos a voltarmos para Ele, a servir a Ele com todo o nosso coração. A síntese de toda a Bíblia é: amarás ao Senhor teu Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. Então, como igreja, nós somos nesta noite chamados a agradecer a Deus, mas somos chamados também a refletir as nossas fraquezas, refletir os nossos valores, mas também as nossas fraquezas. E refletindo as nossas fraquezas, colocarmos diante de Deus, dizer: Senhor, recebi tua palavra e eu recebo como uma oportunidade para que eu mude e mude para melhor. Eu quero voltar ao primeiro amor, igual ou melhor de quem um dia eu já fui, servindo ao Senhor com amor, servindo a tua igreja com amor, servindo ao meu próximo com amor, pregando o evangelho com amor, e qualquer obra que eu tiver a fazer, Senhor, farei por amor a ti, à minha igreja e aos meus irmãos e aqueles que precisarem de mim por onde eu passar. Mensagem do Senhor para a igreja em Efésios, mas a mensagem do Senhor para a igreja presbiteriana independente do Brasil, mensagem do Senhor para a igreja presbiteriana independente central de Cuiabá, mensagem do Senhor para o José Drailton da Silva, e mensagem do Senhor para você que está aqui. Eu posso dizer para você o seguinte: para mim você continua sendo o mesmo. Eu te vejo e você continua sendo amado e da mesma forma querido e querida, independentemente de qualquer coisa. Eu não conheço o seu coração, nem a sua intimidade, nem a sua história. Mas a mensagem Jesus deixou bem claro: Ele conhece você. Ele conhecia aquela igreja. Ele conhece e continua conhecendo a sua igreja. Ele me conhece, Ele conhece você. E a palavra dele também é para você nessa noite. Lembra-te onde caíste. Arrepende-te e volta ao teu primeiro amor. Ele tem promessas de bênção para você, para mim, para nós.